Durante o turbulento período medieval, especialmente entre os séculos XIV e XV, ocorreu uma das disputas dinásticas mais fascinantes e complexas da história, a Guerra dos 100 Anos, entre França e Inglaterra. Essa luta épica pelo trono francês foi marcada por figuras lendárias como Joana d'Arc, por batalhas devastadoras como Agincourt e por reviravoltas que mudaram o destino de ambas as nações. Foi um confronto dramático de ambições, lealdades e tradições, que levou a Europa a entrar em novas eras de poder centralizado e identidade nacional. Ficou curioso com essas batalhas ardentes e momentos decisivos que moldaram a Europa moderna? Então, venha conhecer essa rivalidade medieval com detalhes e descubra como ela mudou o curso da história para sempre. As origens da disputa pela sucessão na França remontam a um período turbulento, marcado por questões de herança e poder que acabaram moldando o destino de uma nação. A fundação e a consolidação territorial da dinastia Capetiana aconteceram em 987. Foi nesse ano que Hugues Capet foi eleito rei, numa resposta à fragmentação do poder carolíngio. Ao longo dos séculos, eles foram expandindo seu domínio na França por meio de alianças estratégicas, alianças de vassalos e aquisições de senhorios feudais. Essa consolidação territorial criou a base para uma monarquia centralizada, mas o sistema feudal permaneceu vivo, formando um mosaico de vassalos quase como países independentes. À medida que o estado dos capetianos crescia, seu controle sobre regiões mais distantes era limitado, o que gerava tensões. Barões poderosos buscavam mais autonomia, contestando a autoridade do rei e preparando o terreno para futuras disputas de sucessão. O papel da lei sálica e das regras de herança. A lei sálica foi adotada no início do século XI e proibia a sucessão pelo lado feminino. Ela foi usada para legitimar reivindicações específicas ao trono, dando prioridade aos herdeiros masculinos e favorecendo a sucessão agnática. Essas regras de herança tiveram um papel crucial durante os reinados dos capetingios, especialmente quando surgiam disputas pelo trono, envolvendo reivindicações de diferentes ramos da família real e nobres vizinhos que guerreavam pelo poder. No século XII, tudo mudou com o casamento de Eleonora da Aquitânia e Henrique II, rei da Inglaterra, em 1152. Essa união criou um vasto reino que incluía partes da França, como a Aquitânia, a Normandia e outros territórios. De repente, os monarcas ingleses passaram a controlar terras na França, o que complicou ainda mais a política da época. Surgiram conflitos pelo controle dessas regiões e disputas sobre quem tinha direito à sucessão, fazendo com que os destinos da França e da Inglaterra ficarem cada vez mais entrelaçados. E foi assim que se passaram as bases para os futuros conflitos territoriais entre os dois países. O Tratado de Paris de 1259 foi um marco importante na história medieval. Assinado entre o rei Luís IX, da França, e o rei Henrique III, da Inglaterra, o acordo tinha como objetivo resolver disputas de fronteira e reivindicações territoriais. Por um tempo, ele trouxe uma certa estabilidade às relações, mas também consolidou a divisão de terras, reforçando a ideia de que territórios como a Aquitânia eram vassalos da coroa francesa, embora estivessem sob domínio dos monarcas ingleses. Essa situação gerou tensões que perduraram ao longo do tempo. Na prática, o tratado acabou criando as bases para conflitos futuros, ao oficializar reivindicações vagas e ambíguas. A ameaça da sucessão dinástica e das lealdades feudais. Disputas frequentemente surgiam sobre quem tinha o direito de herdar o trono, especialmente quando os monarcas morriam sem um herdeiro claro. As lealdades no sistema feudal faziam com que os vassalos poderosos escolhessem lados ou até mesmo se declarassem independentes, dependendo de laços de parentesco ou de suas ambições. Esse ambiente criava um clima de instabilidade, gerando conflitos internos e guerras externas, onde as disputas pela sucessão podiam ameaçar toda a estabilidade do reino. A consolidação da dinastia capetiana e os desafios que enfrentaram pelo caminho. Durante o reinado de Filipe II Augusto, de 1180 a 1223, a autoridade real foi drasticamente ampliada. Ele reconquistou a Normandia e várias regiões importantes dos reis angevinos da Inglaterra. Seus esforços administrativos, como a criação de oficiais reais e menestréis, reduziram o poder dos nobres e fortaleceram o controle direto sobre os bens da coroa.
Seus êxitos militares e a astúcia diplomática estabeleceram as bases para um Estado mais centralizado, embora a oposição dos nobres dentro do próprio reino ainda fosse constante, sempre desafiando a autoridade real. A luta pelo poder dentro da França medieval era marcada por enfrentamentos entre facções nobres, como os burgúndios e outros barões poderosos. Essas facções tinham seus próprios exércitos e ambições territoriais, o que dificultava a autoridade central e influenciava as questões de sucessão e as guerras de herança. Os reis capetingios, muitas vezes, precisaram fazer alianças e casamentos estratégicos para neutralizar esses grupos ou incorporá-los ao seu reino, buscando manter a estabilidade e o controle no território francês. As guerras anglo-francesas pelo território ficaram ainda mais intensas durante os séculos XII e XIII. Conflitos envolvendo o Ducado de Aquitânia, reivindicações imperiais e disputas territoriais surgiram por causa de alegações sobrepostas, alianças matrimoniais e as ambições da monarquia e da nobreza. Uma batalha marcante foi a Bouvines, em 1214, que mostrou como a união nacional e o fortalecimento do poder real se tornaram essenciais para resistir às ameaças externas. Durante o reinado de Filipe IV, de 1285 a 1314, a França passou por uma verdadeira retomada do poder real. Ele acabou com privilégios dos nobres, criou os Estados Gerais e tentou padronizar as leis do reino. Essas mudanças tinham o objetivo de fortalecer o controle da monarquia, tanto nas disputas internas quanto na diplomacia com outros países. Tudo isso preparou o terreno para os conflitos que viriam depois, envolvendo questões de sucessão e territórios. A influência da política e das alianças papais, a Avignon Papal, de 1309 a 1377, teve um impacto profundo na política francesa. A Igreja atuava como um protagonista político, apoiando ou confrontando o poder real. As alianças do papado com integrantes da coroa francesa e sua influência nas disputas de sucessão, como na eleição de novos papas, afetaram tanto a estabilidade interna quanto os conflitos externos. Tudo isso revela o papel crucial da Igreja nas lutas feudais e dinásticas da época. A Guerra dos 100 Anos, como tudo começou e seus momentos mais importantes. Origens do conflito, o Tratado de Paris de 1259 e a disputa pela sucessão. As tensões aumentaram quando Eduardo II, da Inglaterra, alegou o direito ao trono da França através de sua mãe, Isabel de França, desafiando a lei sálica, que proibia a sucessão por mulheres. A morte de Filipe IV, em 1314, deixou a coroa francesa vaga, e a disputa pelo herdeiro legítimo começou a incendiar o conflito, com ambos os lados reivindicando seus direitos. A questão ficou ainda mais complicada por ambições territoriais que se sobrepunham, especialmente em Aquitânia e outras terras francesas sob controle da coroa inglesa. O cerco de Calais e as primeiras batalhas, 1346 a 1359, marcaram o início dessa guerra, com batalhas importantes como Crécy, em 1346, e a captura de Calais, em 1347, que estabeleceu a dominação inglesa na costa norte. O uso do arco longo revolucionou a guerra e essas vitórias fortaleceram as alegações da Inglaterra. O Tratado de Calais, assinado em 1360, reconheceu esses avanços territoriais, mas a guerra logo voltou a recomeçar, por causa de disputas não resolvidas sobre soberania e sucessão. Entre 1360 e 1389, o Tratado de Arras trouxe uma certa estabilidade temporária nas relações entre Inglaterra e França. Nesse período, as alianças políticas mudaram bastante. A França reforçou seus laços com Borgonha, enquanto a Inglaterra enfrentava um grande tumulto interno, como a revolta dos camponeses em 1381. A Guerra dos 100 Anos teve seus altos e baixos, com momentos de batalha e de trégua, revelando toda a complexidade dessa luta que tinha a ver com sucessões e direitos territoriais. O papel de Joana d'Arc e o Renascimento francês, entre 1429 e 1453, foi fundamental. As campanhas militares dela e seu papel simbólico inspiraram os franceses, levando à libertação de Orleans em 1429 e a várias vitórias que mudaram o curso da guerra. Sua morte em 1431 e a vitória final da França em 1453 marcaram o fim das tentativas inglesas de conquistar terras francesas,
consolidando a integridade e a soberania do território francês. O desfecho e o Tratado de Castillon, em 1453, marcaram o fim decisivos da guerra. A Batalha de Castillon foi fundamental, levando à perda de praticamente todas as possessões inglesas na França, exceto Calais. Com a vitória, a autoridade do rei francês foi fortalecida, consolidando o poder central. Essa vitória também marcou a transição de um reino feudal, fragmentado por disputas dinásticas, para uma nação mais unificada. Ainda assim, conflitos internos entre a nobreza continuaram a existir. A transição do sistema feudal e o fortalecimento do poder central marcaram um período decisivos na história. Foi um momento em que as forças do controle local deram espaço para uma autoridade mais consolidada, mudando completamente o cenário político e social da época. Durante os reinados de Carlos VII e Luís XI, aconteceram reformas administrativas e legais que mudaram a França para sempre. A confiscação de terras nobres, o fortalecimento da burocracia real e a criação de exércitos permanentes reduziram o poder dos senhores feudais. Luís XI, em particular, concentrou ainda mais o controle do rei sobre as regiões, diminuindo a influência da aristocracia local. Foi assim que a França se transformou numa nação fortemente centralizada, com o rei no comando absoluto. O declínio das loyalties feudais aconteceu durante a Guerra dos 100 Anos e com as reformas internas. Esses fatores enfraqueceram os laços tradicionais de dependência dos senhores feudais, fazendo com que a lealdade passasse a ser dirigida mais para o governo central do que para os nobres regionais. A criação de exércitos nacionais, a cobrança de impostos e a padronização das leis reduziram a importância do sistema de vassalagem, abrindo caminho para o surgimento do Estado moderno. O crescimento do Estado absolutista na França começou quando os monarcas passaram a concentrar mais poder. Eles limitaram a influência da nobreza e centralizaram a autoridade por meio de medidas como a taille, um imposto direto que financiava os exércitos reais e a administração. Essas mudanças marcaram o começo do absolutismo, afastando-se das estruturas feudais federais. O papel das ordens gerais e dos parlamentos foi fundamental. Essas instituições permitiam à coroa consultar e impor leis, equilibrando a influência da aristocracia. Apesar de terem começado de forma limitada, com o tempo se tornaram ferramentas importantes para a implementação das políticas reais, aumentando gradualmente o controle do rei sobre a vida política. A formação da identidade cultural e nacional aconteceu através dos conflitos, que fortaleceram o sentimento de pertencimento ao povo francês, apoiado pela língua, pela arte e pela literatura. Os esforços de centralização ajudaram a criar uma identidade cultural mais unificada, diminuindo aquelas diferenças regionais que vinham lá de tempos feudais. A herança do medieval ainda hoje molda muitas disputas de poder. Essas batalhas pelo trono, cheias de intrigas e alianças, deixaram uma marca profunda na história, influenciando políticas e reinos até os dias atuais. É uma herança que mostra como conflitos antigos moldaram o mundo em que vivemos. O legado da Guerra dos 100 Anos na identidade nacional francesa é imenso. Essa guerra fortaleceu o sentimento de união entre os franceses, reforçando a ideia de soberania e independência de qualquer interferência externa. A vitória tornou-se um símbolo de orgulho nacional, influenciando de forma fundamental a formação da França que conhecemos hoje. A evolução do poder monárquico e as limitações constitucionais. Durante a Idade Média, os conflitos fortaleceram o poder dos reis, mas também fizeram surgir ideias de limites legais e a importância de consultar o parlamento. Essas mudanças foram essenciais para o nascimento das monarquias constitucionais que conhecemos hoje. O impacto nas leis internacionais e nas práticas diplomáticas foi enorme. Os conflitos deixaram claro o quanto são importantes os tratados, as negociações diplomáticas e a ideia de soberania. Esses princípios continuam sendo a base das relações internacionais até hoje. Lições sobre o feudalismo e a formação do Estado. A transição da fragmentação feudal para uma monarquia centralizada ensina muito sobre como os Estados se formaram. Ela destaca a importância de reformas legais, do fortalecimento da autoridade central e da união nacional. As inovações na guerra, como o arco longo e os exércitos permanentes, juntamente com a transformação do papel dos monarcas,
tiveram um impacto profundo no desenvolvimento das forças armadas modernas e na maneira como o poder se distribuía entre governantes e cidadãos.